No caso do profissional de design, de arquitetura, tanto faz comercial, residencial, a experiência deve ser muito importante no desenvolvimento como profissional. Mas tem que também estudar ou tem que acompanhar mais, assim, acompanhar as tendências, acompanhar o que está acontecendo, ou tem que estudar também, muda uma forma de fazer um projeto, uma coisa, ou não chegou nesse ponto para você ainda? Eu acho que é mais acompanhar as tendências, assim. Os produtos, os lançamentos de materiais, produtos, revestimentos, técnicas construtivas vão evoluindo e a gente tem que estar sempre se atualizando, né? Então, tem cursos específicos, por exemplo, uma grande atualização que eu passei, né? Um período de transição das lâmpadas normais, convencionais para o Você LED. pegou? Foi um período bem difícil, porque a gente aprendeu a projetar a iluminação de um jeito e de repente, puf, surgiu o LED, tudo passou a ser diferente. Eu Tipo vou assim, fazer eu uma tive que reclamação. reaprender Vou a fazer uma reclamação, eu projetar. não gosto de LED. Queima mais que a outra, poxa. Ah, mas depende. Eu tenho a outra aqui, 20 anos, sei lá, 10 anos, sei, eu tô falando besteira, assim. Eu tenho uma lâmpada aqui que é da época do meu avô, tem 6 anos que ele faleceu. E as LEDs já troquei 3 vezes, poxa. Depende muito do tipo do LED, da qualidade, enfim, Ah, já deve tem estar tudo chinês, N. né? Isso é tudo chinês, porque não é possível. Tem o chinês, mas também tem outras. E estão falando que vai vir outro tipo de lâmpada agora também, não sei se você já ouviu falar. Que daqui a pouco vai Não, cair o LED também. Então não dá essa eu pra, ainda não tô sabendo. né? É. Mas assim, E adequar a casa para as novas tecnologias? Esse negócio de automação, envolve também a parte arquitetônica do projeto, você tem que ter... Ah, envolve a parte arquitetônica, né? E envolve também planejamento, porque tudo isso o ideal é que seja feito durante o projeto, né? É, Então, assim, quando a gente vai pensar uma casa, a gente tem que pensar muitas coisas antes. tá. Parece que não, mas o projeto é infinitamente maior do que as pessoas pensam, que é só desenhar a plantinha, né? Não, tem que pensar em tudo, porque depois durante a obra é difícil se adequar as coisas, né? Por isso que reforma é mais chato. Você não consegue, né? E, e vamos lá, então eu sou um cliente seu, quero fazer um projeto. Eu vou lá, você vai desenvolver arquitetura, uma casa nova, vai fazer Uhum. o desenvolvimento da arquitetura, se precisar faz o design também, Sim. e acompanha a obra também, a parte assim, de estrutural tem que chamar engenheiro, como é que funciona essa parte? Olha, tem arquitetos que fazem todo esse processo. O cálculo estrutural, hidráulico, elétrico, né? Os projetos complementares são feitos por engenheiros, tá? Tá, Mas tem arquitetos que fazem a administração e execução da obra. Mas eu, particularmente, não faço isso. Eu faço só o tá. projeto, acompanho no sentido de estar acompanhando o engenheiro, a construtora, a pessoa, né, o responsável técnico, tá ali para ver se ele está executando conforme o projeto, tirar dúvida, enfim. Então tem que ter envolvimento da Ah, tem que engenharia. ter o envolvimento da engenharia. E você não pensa em abrir uma construtora? É uma coisa muito específica, eu acho que eu deixaria para os engenheiros, né? Você tem a sua especialidade. Eu prefiro a parte mais de criação e tal, né? Tem muito cliente também que gosta de construir a própria casa, né? O Sim. arquiteto entrega, acho que o engenheiro também às vezes, até os pedreiros fazem engenharia, né? Os mestres de obra tem, às vezes se aventuram a fazer, não é o correto, né? Uhum. Mas é legal o que você falou, por quê? Porque você falou em especialidade. Eu achava que o arquiteto tinha aquele sonho também de ter uma construtora, fazer tudo de uma vez. Não Ah, necessariamente, não né? Cada necessariamente, um no né? seu. Tem arquitetos que executam obras muito bem, mas é que daí tem que ter um tempo hábil muito maior. Uma equipe, por exemplo, de Tem que ter um pouco mais orçamentistas, de amadurecimento. cronograma, assim, você administrar uma obra envolve muitas coisas. Então eu acho que daí você tendo um engenheiro que vai ser o responsável por organizar todas essas equipes, orçamentos, planilhas, prazos, tá lá todo dia fiscalizar os pedreiros, recebimento de material, é uma coisa muito específica. E até questão técnica em relação à estrutura, a parte elétrica e hidráulica, eles têm um estudo muito mais aprofundado do que nós arquitetos em relação a É, isso, sabe? A gente é. até tem uma pincelada na faculdade, pode se especializar, Mas mas é muito específico do engenheiro. Então eu prefiro deixar na mão dos engenheiros que eu tenho parcerias com algumas construtoras, alguns engenheiros de confiança, e falo com meus clientes, eu cobro o projeto, Fabiana, é, tá? Deixar bem claro que é. tem arquitetos que trabalham Tem, cada um diferente. tem o seu. Eu gosto de entregar um projeto super completo, detalhado, extremamente detalhado, que qualquer pessoa vai pegar e conseguir executar. Tá. E em muitos casos o cliente traz o próprio A- engenheiro Até para também. indicar como deve ser feito, Sim, para não detalhamento. desviar o foco do que você imagina como um todo. Sim, e daí eu faço também junto, paralelo a isso, o acompanhamento em lojas de materiais, escolha de acabamentos,
acompanhamento de alguns orçamentos para a gente ver se está dentro do bolso ou não, a gente consegue adaptar Você algumas pergunta coisas. o Sim, budget, né? O que a pessoa lógico, tudo tem. isso é planejado antes, porque daí com isso e com uma boa equipe de engenharia que vai conseguir orçar essa obra, né? A parte de cimento, concreto, a parte de levantar e subir parede, isso eu não tenho condições de mensurar, isso quem vai mensurar é o engenheiro, né? Então a gente consegue ter um planejamento muito, assim, relativamente fiel. A não ser que aconteça, que nem você comentou no começo, esse ano atípico, que as coisas sobem muito, a gente não sabe, né? É comum ir mudando algumas coisas, assim, o projeto já teve várias revisões, foi entregue, vamos começar. É comum, às vezes, no papo com o engenheiro, falar, pô, mas e aí, aqui, assim, assado, é comum ter umas mudanças? Eu, particularmente, não gosto de mudar o projeto durante a obra, nem o engenheiro, nem os Nem pedreiros, ele. ninguém gosta. Ninguém gosta. Porque, assim, tá tudo planejado de um jeito, vamos inverter o banheiro, aí você tem que mexer com tudo, você tem que quebrar uma coisa que já foi feita, tem coisas que estão viáveis de mexer no meio do caminho, mas tem coisas que não. Então, assim, eu tento deixar bem claro para meus clientes que, assim, a gente tem um período de estudo preliminar que pode ser infinito se ele quiser. Lógico, né? Isso só vai trazer prejuízos de tempo para ele, mas assim, a gente, enquanto tá no papel, o papel é barato, a gente vai planejando. Mas A hora de depois mudar, que então, bater é o no papel. martelo, o ideal é que não se mude. Lógico, acontece alguns imprevistos, ou às vezes você acaba visualizando alguma coisa ali na hora e fala, se a gente aproveitar esse espacinho, dá tempo ainda? Até dá. Mas o ideal é que não se façam mudanças radicais durante a obra. Tipo, vamos mudar um banheiro de lugar, vamos transformar, sei lá, um home na cozinha. Coisas assim, né? Difícil, mas... Que deve acontecer. Às vezes os clientes, quando entram no espaço já começando a construir, começam a enxergar coisas que no papel eles não enxergavam, né? E você costuma também, assim, acompanhar cliente que quer comprar um imóvel antigo e reformar? Você vai ver o imóvel antes dele comprar? Costuma acontecer isso ou difícil? Já fiz algumas vezes. Fala assim, Fabi, eu vou querer reformar inteira. Eu tô com uma casa aqui, mas ela tá muito antiga, vamos quebrar ela inteira. Vem dar uma olhada, acontece também? Sim, em alguns casos, quando é reforma, eu já precisei inclusive levar engenheiro junto pra gente ver se era possível quebrar algumas coisas. Isso antes de comprar? Pode ser feito antes de comprar, pode ser feito depois. Você indica que aconteça isso, então? Eu indico, porque às vezes a pessoa tem uma ideia na cabeça, ela chega lá, aconteceu isso com... A gente teve foi uma gelateria, era uma casa muito antiga, no fim deu tudo certo, ficou bem legal o projeto, mas eu acho que já estava até fechado o imóvel, se eu não me engano. E aí, a gente começou o projeto, a gente descobriu que a casa era tão antiga que ela não tinha pilares e vigas, era alvenaria apoiada, enfim. É super perigoso. Então, daí a gente não pôde quebrar grandes vãos, a gente teve que ser bem mais restrito nas aberturas. Teve que investir também na parte estrutural. Sim, teve que fazer reforço de viga, se não me engano, acho que com metálica, eu não me lembro exatamente como foi feito, mas a gente precisou levar um engenheiro lá, descascar várias paredes para descobrir o que tinha por baixo daquelas paredes que não tinha planta. Então, assim, nesse caso deu super certo, a gente fez um projeto adequado para esse tipo de construção sem mexer na original. Mas é legal, talvez, fazer essa pesquisa antes, né? Gostou desse vídeo? Foi um trecho da conversa que a gente teve com a Fabi Rocha, arquiteta. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, comentar. Nossas mídias sociais também estão no link na descrição, assim como da Fabi. E se você gostou, tem mais cortes e também tem o vídeo na íntegra para quem está no YouTube. Também tem as plataformas digitais principais, Spotify, Google Podcast, Deezer e Apple Podcast. Obrigado.